Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos começar o dia buscando a direção de Deus, pedindo a proteção de Deus. É muito bom a gente ter esta aliança com Deus. Confiar, pedir socorro, nos apresentar diante do Senhor e expor a nossa necessidade. É muito bom fazer isto. Quando você expõe a sua necessidade diante do Senhor, Ele bondosamente vai providenciar. Quando faz parte da vontade divina, se for a vontade divina, Ele já soluciona o problema de imediato. Digamos que seja uma aprovação com a finalidade de refinamento, para a gente melhorar a própria compreensão das coisas de Deus, a própria compreensão da nossa vida e melhorar em todos os aspectos, porque as provações pelas quais os filhos de Deus passam não é para destruição, não é porque Deus tem prazer em ver o homem sofrer. Deus não tem prazer na morte do ímpio e Deus não tem prazer no sofrimento dos justos. Agora, Deus permite e até destrói o ímpio, porque conhece o futuro, o final de cada pessoa, e Deus também prova os justos com a finalidade de fortalecer, robustecer a fé dos justos. Então é bom se colocar diante de Deus, expor diante do Senhor a necessidade da gente. Nosso texto é Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Nós vamos ler e vamos aprender como é bom se colocar diante do Senhor e expor a nossa necessidade. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E Jesus maravilhou-se ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E, naquela mesma hora, o seu criado sarou. Louvado seja o nosso Deus. É muito bom, meus amados irmãos, quando nós colocamos diante de Deus a nossa necessidade. Eu não sei qual o juízo que os ocidentais, nós ocidentais, e em muitos casos as pessoas mais simples, possam fazer deste episódio. Um centurião era uma autoridade romana que tinha ao seu serviço, sob o seu comando, uma centúria, ou um destacamento de 100 militares.
era um homem que tinha, portanto, autoridade. E para estar com esses homens, fardas limpas, alimentados, e uma série de fatores que diziam respeito à boa administração da centúria, este centurião precisava de mordomo. O servo aqui era uma espécie de mordomo, uma pessoa responsável. O texto não fala se este servo o seu trabalho era empregado na centúria ou na casa do centurião, mas em qualquer dos casos era muito importante. E o centurião teve esta necessidade de expor o seu problema diante de Jesus. Uma outra coisa que eu queria trazer à guisa de informação para os meus irmãos é que, entre os romanos, o servilismo era uma realidade era conhecido. Dizem alguns historiadores que Roma, a capital, a cidade de Roma, chegou um período que a sociedade ela era dividida em 3 classes. Os nobres, que tinham o poder, os patrícios, que eram nascidos ali, mesmo que não tivessem o poder, e os servos, os escravos. Algumas autoridades da cultura, alguns escritores, chegaram a dizer que Roma tinha mais escravos do que nobres e patrícios juntos. Patrícios nascidos ali, nobres com o poder, e escravos eram mais do que eles. E eles até corriam risco, os escravos se juntando e havendo uma liderança que usasse a força dos escravos, fariam a revolução, como de fato fizeram, em parte. Então, o resultado é que para o centurião, o seu servo, o seu escravo, era muito importante. Podia tratar-se de um mordomo que ajudasse na administração da centúria e podia apenas tratar-se de um servo que cuidasse bem da sua casa, da administração da casa do centurião. A verdade é que ele estava muito enfermo e o centurião procurou a pessoa certa, Jesus. O centurião foi ao encontro de Jesus e lhe fez um pedido, rogou-lhe: Senhor, o meu criado já estava prostrado, jaz em casa, paralítico, já estava paralisado e violentamente atormentado. O homem estava prostrado, com muitas dores, o violentamente atormentado é isto, e sem movimentos. Ele não estava habilitado a servir, e o seu serviço era este. Aí também só temos aqui o Senhor Jesus, neste caso, não é que Jesus não estivesse pronto nos outros casos a ajudar, mas é porque aqui Jesus não questiona nada, simplesmente diz: eu irei e lhe darei saúde. A fé do homem foi tão bem direcionada, o pedido do homem foi tão bem feito, a exposição do homem foi tão clara. Eu tenho um criado, uma pessoa importante para mim, e ele está em casa, prostrado, paralisado
e sofrendo dores, está atormentado por dores. Aqui nós encontramos atormentado por demônios, mas aqui era doença física. Aí Jesus disse para ele: eu irei e lhe darei saúde. Aí o centurião sentiu o peso. O centurião tinha jogos na casa do centurião e na centúria. Existia jogos, existia banhos públicos, existia coisas que... Isso aqui não é uma coisa apropriada para um profeta. A minha casa não é uma casa para receber profetas. Então o centurião diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu não sou digno. Mas diz uma palavra, dá uma ordem espiritual, diz apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. Aí justificou por quê? Eu sou um homem que tenho pessoas sobre minha autoridade. Eu sou um homem sob autoridade. Ele respondia para os tribunos, para o rei, para o imperador. Eu sou um homem sob autoridade, tem outros maiores do que eu tenho que responder, tenho que dar satisfações, e tenho soldados sob a minha autoridade. E eu digo a este, vai, ele vai, e eu digo a outro, vem, ele vem. Eu digo ao meu criado, faça isto, e ele faz. Então diga só uma palavra. Aí Jesus maravilhou-se ouvindo isto e disse: olha, nem em Israel, nem entre os filhos de Israel, eu encontrei tanta fé. Nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, aí Jesus abriu o reino aqui. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, os judeus, os nascidos sob a graça, o nascido e circuncidado ao 8º dia, instruídos a partir do nascimento, e os filhos do reino lançados fora nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aí Jesus disse: meu amigo, vai para casa, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E o homem foi para casa e chegou lá e encontrou o servo sarado. O texto diz, versículo 13, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Meus queridos irmãos, é maravilhoso se colocar diante do Senhor e expor a nossa necessidade. Ele é generoso, maravilhoso, poderoso, e Ele quer que a gente se coloque diante dEle com a nossa alma, o nosso coração aberto, pronto para receber a sua instrução e a sua bênção. Deus abençoe você grandemente. Bendito o Senhor. Pai amado, Pai santo, Pai bondoso, Senhor da glória, nos dá mais graça, aumenta a nossa fé, nos ensina, Senhor, a acreditar, a confiar, a buscar. Nos dá, meu Senhor, a graça para acreditar. Nos dá, Senhor, a prudência, a perseverança para esperar. Nos dá, meu Senhor, confiança. Enche o nosso coração de gozo em Te servir, em Te seguir. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus vos abençoe. Deus guarde cada um de vocês e vos abençoe grandemente. E bom dia.